Pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Carlos Eduardo. Estaremos juntos nas aulas de matemática e suas tecnologias. Na aula de hoje estudaremos sobre a relação da matemática com a tecnologia. Vamos então ver que relação existe entre elas. Então, qual a relação entre a matemática e as tecnologias? Sem dúvida, é uma relação essencial. Quando você pensa nos elementos, né, da ciência da computação, como a programação, algoritmos, pensamento computacional, lógica, são elementos-chave que dão base para as tecnologias e têm a sua base na matemática. Então, quando você pensa, né, desde o processo aí, né, de programar, você tem já, né, como base aí o pano de fundo, muitas vezes a lógica matemática, a lógica proposicional. Depois você tem nos algoritmos também a sequência dos passos, é uma ordenação também, né, muito comum que você pode usar na matemática. Pensamento computacional, que vamos falar mais depois, né, sobre os seus pilares. A lógica, né? Então são elementos que não tem como você falar neles sem pensar na matemática e sem ter ali a sua estrutura inicial na matemática. Então tem uma relação muito próxima. Vamos continuar falando nessa aula sobre o Pacífico, né? Então você conheceu o Pacífico na aula anterior, que está estudando matemática com a ajuda das tecnologias. Vamos ver o que ele está aprendendo agora? Então, aqui ele está estudando agora as inequações. Observem essa inequação: 3x mais 2y maior que 5. Então, a diferença da inequação para a equação é aqui a desigualdade, né? Você observa o símbolo do maior, né? Em vez de ser um sinal de igual. Então, observem aqui no gráfico, né? Se você pegar aí o GeoGebra e colocar a inequação, você vai perceber a diferença, né? Que vai gerar aqui um gráfico, ó. Toda essa área azul preenchida representa a área da inequação no gráfico. E aqui está pontilhada a própria reta, né? Por quê? Porque é maior, mas não é igual. Se fosse maior ou igual, a reta não estaria pontilhada. E se fosse somente o igual, seria a própria reta. Então, esse é o gráfico da inequação, que ele é mais amplo, né? Abarca aqui toda essa área acima da reta. Vamos falar agora de outra inequação. O que vocês percebem aqui? Qual a diferença, né? O 3x mais 2y menor que 5. Então, seria menor que 5, então abarca toda a área que está abaixo da reta, né? Que você teria no igual a 5, tá? Então, toda essa área preenchida em azul. Então, essa é a grande diferença dos gráficos das inequações. Sempre vão ser aí ou a área acima da reta ou abaixo da reta, né? Ou à direita da reta ou à esquerda da reta, e se tiver maior ou igual ou menor ou igual, vai incluir também a própria reta. Quando não tem o igual, que é esse caso, é só menor, você observa aqui que a reta ficou pontilhada, certo? Então você pode fazer, né, experiências aí no GeoGebra, você pode acessar facilmente online. Tem inclusive tutorial para vocês olharem aqui nos materiais, na plataforma, que você pode ver como usar o GeoGebra tranquilamente para fazer esse tipo de gráfico. E para você treinar aí as mudanças e você ver as diferenças, né, dos gráficos aí das inequações. Agora, esse último aqui, nós temos, ó, qual a diferença? Igual, né? É a mesma estrutura, 3x mais 2y, mas agora somente o igual. Então, é somente a reta aqui que vocês observam em azul. Então, observem a diferença, né, dos gráficos que eram ali das inequações menor que 5, ó, maior que 5, e agora somente igual a 5 deu a própria reta. Então, agora um exercício para você pensar. Em dado gráfico, podemos afirmar que sua equação será. Então, olha o gráfico, ele está aqui em azul, né? Marcado, achurado, como falamos, né? Abaixo ali da linha pontilhada. Então, seria qual a resposta correta? Seria a estrutura que trouxesse o menor. Então, 3x mais 2y igual a 5 não pode ser, 3x mais 2y menor, maior que 5 também não pode ser. A correta seria menor que 5, porque ele está à esquerda ali da reta pontilhada. Então, tem curiosidade aqui no canal falando mais sobre, né, o tema. Vocês podem consultar os vídeos, né, adicionais, como esse aqui que está na playlist de pesquisa operacional. E temos a nossa frase de conclusão. A matemática, as guerras e as tecnologias possuem uma relação estreita, ou seja, muito próximas. Assim que a matemática está presente em toda a fundamentação da ciência da computação e seus desdobramentos, o que incluiria seu mau uso, infelizmente, também no caso das guerras. Um ótimo estudo a todos, um forte abraço, até a próxima.